Eu queria chamar a atenção para essa sua análise, Paulo, de emergência, estado de emergência econômica e de uma concertação política. E juntar com aquele último elemento da carta, que é aquela mercantilização da sociedade, né, como um todo, de ver se a reforma universitária ela forma um novo cidadão que é ao mesmo tempo empreendedor dessa emergência econômica e é colaborador desta concertação. Eu acho que é assim que eu juntei as duas falas e achei maravilhoso, acrescentei, registrei. Agora, o que eu vi dos dois, mas principalmente do Paulo, é o seguinte: e a Igreja Católica? Né? Lula foi o primeiro presidente a sentar na Conferência dos Bispos do Brasil, lá em Itaici, assim, primeiro presidente. E há pouco tempo a própria Igreja fez no seu título, mas juntou os movimentos sociais com uma pauta de 10 itens, né? Voltando a tratar de questões econômicas que estavam um pouco esquecidas. Eu queria ouvir alguma coisa, Cátia também pode comentar sobre a Igreja. Então, eu queria falar mais um pouquinho, né, de um assunto que não foi muito destrinchado, mas que eu acho bem relevante, acho que pela própria falta de tempo, que é o processo da participação popular que esse governo ele vem travando no sentido de uma construção falsa, né? Ou seja, do próprio debate democrático, né, do que seria uma construção de um projeto de educação para a população. Eu vou dar só um mapa para ver se, né, para a gente tentar destrinchar aqui também esse cenário. Né? Qual é o mapa desse governo atual? Né? Ele destrincha, ele atua, ele chama logo que entra uma série de conferências, né? Quem viu em 2003, 2004, quantas conferências nacionais, né, teve, e ainda estão tendo, né, um processo de várias conferências, né, tanto da saúde, ali, que tem vários subtemas, né, e tal. Né? Ele chama essas conferências, né, ele copia aqueles movimentos sociais naquele espaço, né, ele realmente tratora aquele espaço, né, não tem outras palavras. Eu estive em 4, 5 conferências nacionais, né, e o que eu vi foi esse cenário, e ao mesmo tempo as políticas progressistas que são passadas, né, eu não vou falar nem políticas, né, além de um patamar progressista, mas ao mesmo tempo essas políticas progressistas, nenhuma delas foram, né, em nenhum sentido hoje, né, elas tiveram o processo de ser viabilizadas no sentido prático. Né? E, só para dar um exemplo, né, todas as conferências que tiveram foram contra os alimentos transgênicos. Né? E aí o que a gente viu foi, né, essa aprovação dos alimentos transgênicos. Então, assim, eu queria, né, para destrinchar isso no cenário da educação. O cenário da educação foi o único cenário que não teve conferência, né? É o cenário que tem o Conselho, né, que é o Conselho Nacional de Educação, que eu posso dizer que é um dos mais reacionários, se não é o mais reacionário, né, que tem uma participação de empresários direta, assim, uma coisa absurda, né, um patamar que eu nunca vi na minha vida, que vem aprovando aí umas diretrizes curriculares, vem aprovando uma série de projetos, né, completamente complexos, né. Tem cursos aí que estão passando, né, por diretrizes curriculares complicadíssimas aí. Eu não sei dizer qual direito, porque eu não tenho patamar de diálogo, né? Tem o pessoal da pedagogia, que eu sei que está passando. Tem o pessoal da educação física também, que passou por muita dificuldade. E aí eu queria pedir para tentar destrinchar um pouquinho desse debate das diretrizes nesse cenário educacional, como é que está sendo construído hoje, né? Que eu acho que é de grande patamar. E um outro debate também, que eu acho que é bem relevante, que é o debate da operacionalização do movimento, ou seja, o governo, né, ele no momento ele chama os movimentos para construírem, né, isso aconteceu muito em 2003, para construir alguma coisa, para avançar na educação, principalmente na pauta de extensão, o que teve de fórum de extensão, o que teve de chamar movimentos para construir projetos de extensão, foi uma coisa louca. Inclusive eu participei aí da construção enquanto movimento estudantil de vários projetos. E o que a gente mapeava ali? Né? Era uma transformação do movimento social em praticamente ONGs, né, que só faziam um projeto. Ou seja, a gente, né,
o movimento social estava tendo um patamar nesse cenário que só fazia projeto, ele não atuava mais socialmente, ele não fazia luta, só fazia projeto, vivência ali, vivência lá, né? E não conseguia realmente fazer um debate de transformação social. Isso foi um cenário que se apoderou muito no movimento. Eu queria ver se tem alguma análise um pouco melhor sobre isso, que também acho que está nesse bojo da conjuntura da nossa educação que vem permeando hoje. Que eu não entendi muito bem a questão do Paulo, que ele colocou da política, né, dentro dessa estrutura capitalista. Eu não consegui entender de que maneira, né, essa política atenda a necessidade da população enquanto um retorno qualitativo e um crescimento, né, de qualidade de vida para essa população dentro dessa política que você está, né, defendendo, está explicitando. Sabendo que eu utilizo muito esses dados, que, se não me engano, é da Unesco, que a desigualdade social aqui no país, né, ela está atrás da Serra Leoa. Então, eu entendo que se a questão da desigualdade social, né, que é o cerne estrutural, que o governo não está, né, trabalhando efetivamente, né, possivelmente, nessa estrutura capitalista, né, irá continuar e irá aumentar essa desigualdade social dentro dessa política econômica que a gente está vendo capitalista. Ao meu ver, né, essa desigualdade só será extinta, né, com o fim do capitalismo. Então, essas ressignificações da terceira via, né, do capitalismo, essas ressignificações, né, de uma roupagem do capitalismo, ainda permanece, né, a questão estrutural da sociedade, que é essa dualidade. Dentro da sociedade que tem, né, a grande maioria da população, que não tem muita riqueza, e pelo contrário, está perdendo, né, e a grande minoria, a pequena minoria, que está acumulando cada vez mais capital, principalmente os banqueiros, né, que a gente está acompanhando no jornal, que nunca se lucrou tanto na história dos bancos mundiais. Então, isso a meu ver. Dentro agora da questão da educação, né, é uma demanda que os movimentos sociais eles estão reivindicando, né, contra essa política, que nós acreditamos que não atende às demandas da sociedade, das classes populares, da massa. Né, a gente quer uma política que atenda às nossas reivindicações, uma mudança efetiva, estrutural da sociedade. E esses movimentos sociais, o governo, né, que tem fonte até da professora Kátia Lima, que falou no último debate aqui na UF, né, que o governo ele está reprimindo, né, esses movimentos sociais, né, criminalizando os militantes, né, os ativistas que participam das manifestações, que mostram seus posicionamentos, suas pontuações em relação a essa política. E isso é uma forma de estar abafando mesmo a questão da reivindicação, que tanto, né, foi direito nosso. Eu queria também falar com a professora também, que ela está estendendo, que é incansável, colocar pontos, né, dos artigos da reforma universitária, que mesmo a comunidade acadêmica tem a reivindicação, principalmente o antes, né, que a reforma universitária do antes é muito interessante, né, e por que não ter esse diálogo, né, e colocar o nosso posicionamento dos docentes também, dos discentes, que também é a reforma curricular, né, nossa, sobre pedagogia. Nós estamos passando por uma reforma curricular que o Conselho Nacional de Educação, que é um órgão público, né, que são professores alocados de todas as entidades, eles participam do CNE, e de maneira nenhuma eles abriram debates com as entidades para a gente estar discutindo e mostrando nosso posicionamento em relação a uma diretriz que tenha consistência enquanto profissional de educação, enquanto atuante, né, crítico e com caráter revolucionário nas escolas. Então, só para falar assim, para a professora, para estar aprofundando esse debate, que tem tudo a ver assim, com essa questão dessa política, e perguntar também para o professor de que maneira isso está tendo qualidade nessa política econômica.